paz do Senhor. Aqui somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Pindamonhangaba. Você que nos assiste, este é o canal da Escola Bíblica Dominical, AD Belém Pinda EBD, canal onde você pode ter acesso a muitos conteúdos referentes ao estudo bíblico da nossa revista CPAD da Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição da Sala dos Jovens, que tem como título da revista O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Estaremos estudando neste momento a lição número 8, que vem dizer a impureza da Igreja de Coríntios e as repreensões e exortações. No texto do dia, temos 1 Coríntios 5 e 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem o pecado. A nossa leitura bíblica se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 13. Nós estaremos lendo juntamente com os irmãos. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem mesmo vós entristecestes, por não ter sido dentre vós tirados quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se tivesse presente que o tal que praticou em nome do Senhor Jesus, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, não com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi, para que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais, porque tenho eu de julgar também os que estão de fora, se não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. A introdução da nossa lição, no capítulo 5 dessa primeira carta de Coríntios, Paulo registra um problema na igreja, que era um verdadeiro escândalo para a igreja. Um dos seus irmãos havia se amaziado, amigado com a sua madrasta. O apóstolo censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente a essa situação. E ele propôs que uma ação era necessária e continua não sendo agradável. E isto seria a aplicação de uma disciplina para a preservação da igreja e do corpo de Cristo. Então aqui nós vamos ver que Paulo ele está instruindo, né?
está instruindo os irmãos de Corintos, porque a palavra, o evangelho que eles haviam recebido era a verdade. E esse evangelho trazia uma moral, trazia, sim, verdades, traziam, sim, conceitos cristãos a qual eles deveriam seguir, né? Mas eles estavam perdidos já nessas imoralidades, né? E já até se orgulhavam, né? Paulo vai falar aí no versículo Paulo vai falar no versículo que não era bom aquele orgulho, né, que eles tinham deles mesmos, por talvez até aceitarem um tipo de pessoa que estava com problemas, que estavam fazendo coisas erradas no meio dele, que isso não era louvável, não era porque, não, nós somos sim, estamos aceitando a pessoa aqui dentro, mas sim que eles deviam ensinar essa pessoa, deviam corrigi-lo para que essa impureza não prejudicasse a igreja do Senhor. Nós vamos aqui para o primeiro tópico da nossa lição, o significado e a necessidade da disciplina. Tópico 1, respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Então, Paulo inicia esse capítulo falando deste caso de imoralidade que havia realmente causado um escândalo no meio da igreja, né? E tudo nos mostra que assim, a igreja de Coríntios ela estava totalmente alheia a essas práticas. Como nós já comentamos nas lições anteriores, Corinto estava cercado numa região onde havia diversidade de pessoas, diversidade de culturas, né? Mas só que essas práticas imorais que existiam na cidade, Paulo se viu obrigado a realmente repreender a igreja, porque isso não poderia estar sendo permitido dentro da igreja, porque aquilo não era o que ele havia ensinado como o evangelho de Cristo. As pessoas deveriam estar sendo transformadas, deixando suas velhas práticas, esquecendo-se do velho homem, e esta impureza estava impedindo de que o trabalho, que o crescimento da igreja pudesse avançar. Então, esse pecado a qual Paulo relata nesse capítulo 5 era a prática de fornicação de um dos membros dessa igreja com a sua própria madrasta, né? E essa prática, mesmo no meio dos gentios, mesmo no meio judeu, no meio grego, no meio romano, ela era reprovada, ela não era autorizada, né? Então, diante deste problema, né, que ocorreu nessa igreja, Paulo ele escreve essa carta para que a igreja fosse instruída, para que esta pessoa fosse realmente disciplinada, mas ao mesmo tempo ensinada e cuidada pela igreja. E que este pecado que estava acontecendo no meio do povo, ele não viesse prejudicar o andamento da obra do Senhor. Tópico 2 do primeiro subtópico 2 do primeiro tópico, a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Então, a aplicação da disciplina, como a inclusão de membros, é uma ação extrema, né, que deve ser tomada pela igreja. Então, aqui Paulo, ele exorta, né, que, versículo 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso ou avarento, e dizendo-se irmão, ainda for devasso ou avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda comais. Porque tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro. Então aqui Paulo ele dá uma instrução, né? Nós não devemos realmente
não que nós devemos nos separar dessas pessoas quando elas precisam de ajuda, né? A igreja serve realmente para isso, para que a pessoa, ela aprenda da verdade, ela reconheça essa verdade e ela queira que essa verdade a transforme. Então, a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós não vivemos mais pela nossa própria vontade, mas sim pela verdade que está em nós, que é a palavra de Deus. Então aqui Paulo ele coloca esse duro aspecto a ser tratado, que seria a disciplina de um membro da congregação. Nos versículos de Mateus 18, 15 a 17, aqui vai falar assim: ora, se seu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes no céu, tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, será também desligado no céu. Então aqui nós vemos uma instrução também nos evangelhos de Jesus, né? Que nós simplesmente não devemos, porque alguém fez algo contra mim, não, simplesmente, ou eu tomei conhecimento de algum pecado de alguém, né? Que é um fato que muitas vezes ocorre. Uma pessoa fala para outra e vira a fofoca. Isso, na verdade, não ajuda em nada na que a pessoa possa ser restaurada. Porque muitas vezes nós dizemos que amamos aquela pessoa, o pecador, mas só que muitas vezes simplesmente tomamos isso como as pessoas que vêm de fora para dentro. Mas os nossos irmãos, os membros da nossa igreja, também podem ter os seus problemas, né? Em algum momento de fraqueza, virem a pecar. Mas por isso que todos devem ter o pleno conhecimento da verdade. E essa verdade deve fazer com que a nossa vida seja uma vida transformada, uma vida onde nós conseguimos e podemos viver a vontade de Deus para nós. Amém? Então, não somos nós que devemos julgar, nós sim temos o papel de ensinar as pessoas, de mostrar a verdade e colocar que desvios de conduta contra a palavra do Senhor são erros, e erros que não devem ser cometidos e nem tolerados pela igreja, quando a pessoa realmente não quer mudar, ela não quer aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Tópico 3. A disciplina é um tratamento para a cura espiritual. Então, a disciplina eclesiástica, ela tem o objetivo de curar, ajudar e restaurar o irmão ou a irmã a se restabelecer. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que a disciplina era para a destruição da carne. Versículo 5. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aleluia. Logo, se esse irmão que cometeu um pecado ou que estava em um caminho errado, ele realmente entendesse e mudasse a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o seu espírito seria salvo. E assim fica clara a intenção do apóstolo, que o objetivo da disciplina não era simplesmente descartar essa pessoa que havia errado, mas sim que ela pudesse ter acesso a essa verdade. E reconhecendo essa verdade poderia transformá-lo e ele não perder a sua salvação permanecendo no pecado. Então, aqui 2 pontos importantes para nós. A repreensão, a princípio, não parece ser boa.
mas ela é necessária. Deus ama seus filhos e por isso, quando é necessário, ele os repreende. Provérbios vai nos dizer que o pai corrige aquele quem ele ama. E o sábio, ouvindo a correção, ele aprende, mas o tolo a rejeita. Então a Bíblia vai nos dar diversos exemplos aonde nós podemos realmente entender que fazer a vontade de Deus, aplicar as nossas vidas a sua palavra, é aquilo que nós precisamos para ter uma vida saudável, para que a igreja possa ter um ritmo saudável, para que a igreja possa realmente cumprir o seu papel e crescer e glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Passando agora para o tópico 2, a disciplina como preservação da santidade da igreja. Subtópico 1, a metáfora do fermento velho, versículos 6 e 7. Então, Paulo aqui ele usa uma metáfora, simbolizando a nossa vida e o nosso pecado a um fermento. Né? Então, para mostrar quanto era nociva essa atitude, né, displicente da igreja, essa atitude indiferente da igreja, de não se importar com as coisas que estavam acontecendo lá dentro, como esse caso grave de fornicação que ocorria, Paulo recolhe a essa metáfora, usando a figura de linguagem muito conhecida dos judeus, que era o fermento. Alguns dos coríntios, em nome da liberdade, em vez de tratar este caso, eles orgulhavam-se disso. E o apóstolo, através dessa metáfora, ele consegue dizer que o fermento, ele era um elemento proibido na preparação da Páscoa. Então, seria uma linguagem que poderia alcançar a todos aqueles ali que estivessem ouvindo, né? Então, ele usa essa figura de linguagem para mostrar que realmente o pecado dentro de algo que não deveria estar, ele causaria um mal para aquele meio. Assim como o fermento, num lugar onde ele não deveria estar, ele causaria um mal para aquele alimento. Então, desde a saída do Egito, o fermento toma um significado de uma substância que altera a verdadeira natureza das coisas. Então, o pecado transformou o estado original da criação. O estado do mundo, dos homens, é totalmente artificial. Desde que o homem pecou, desde o Éden, a criação foi alterada através do pecado. Portanto, o fermento, ele é considerado sim como um agente mundanizante, um agente que transformou, que alterou o padrão de Cristo. Mas Cristo veio para que na nossa Páscoa nós pudéssemos ter a redenção, a transformação e ter uma vida regenerada através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E somente aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho de Cristo é que não percebem esse agir, né? Se revoltam contra uma disciplina ou contra talvez uma ordenança da palavra do Senhor, tomando-se muitas vezes rebeldes, né? Tornando-se muitas vezes críticos e céticos àquilo que a palavra de Deus quer fazer em nossas vidas, quer nos regenerar, quer tirar de nós o fermento velho, tirar de nós as coisas que entristecem a Deus através do nosso pecado, através de coisas que nós falamos, pensamos, agimos, né? E o Senhor, Ele quer tirar de nós tudo isso para que nós realmente possamos viver uma vida plena, uma vida onde a vontade de Deus seja a prioridade em nós. O próprio apóstolo Paulo fez o uso dessa mesma metáfora do fermento em Gálatas 5:9. E aqui Paulo usa essa metáfora para exemplificar que assim como na preparação de um pão, o fermento ele faz
crescer a massa, o pecado não tratado, ele se alastra rapidamente no meio da igreja. Quando ocorre algo que ele necessita ser cuidado, ele necessita ser tratado, ele necessita ser cuidado pela igreja, quando ele assim não é o feito, isso pode trazer consequências gravíssimas, tanto para o crescimento da igreja, tanto para o momento de culto da igreja, onde muitas vezes nós podemos estar pensando em oferecer um culto ao Senhor, mas esse culto não será aceito. Por quê? Porque o pecado está no meio. Então, que nós possamos ter essa consciência de que limpar esse pecado, limpar esse fermento velho, e de que nós realmente possamos ser uma massa limpa, assim como nós somos feitos em Cristo, novas criaturas. E é importante que aqui que Paulo ele não está se referindo apenas a este pecado do incesto que estava ocorrendo com esse membro da igreja, mas também ao comportamento dos irmãos de Coríntios, que era em relação ao seu orgulho, né? E as divisões que haviam ali naquela igreja. E no capítulo 6 vai demonstrar que o fermento da imoralidade já havia atingido a igreja. Como exemplo aqui, capítulo 5 de Gálatas, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que o fermento na nossa vida seja aquele simplesmente que vai fazer a gente crescer, que vai fazer nós crescermos para a glória de Deus. Amém? Mas que aquilo que está na nossa vida, que faz com que nós entristecemos o Espírito Santo, aquilo que está na nossa vida, com que faz com que nós venhamos a entristecer a Deus através dos nossos pecados, que nós venhamos tirar isso da nossa vida, que nós venhamos viver uma vida de santidade, buscar a santidade, santidade essa que ninguém verá a Deus se nós não realmente vivermos uma vida buscando a santidade no Senhor. Subtópico 2, o tópico 2, exortação à pureza cristã. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa, que era a celebração da ação libertadora de Deus, da saída do povo do Egito, era lançado fora todo tipo de fermento, assim também a igreja deve se purificar, retirando do seu meio todo tipo de pecado. Paulo afirma ainda que deveria fazer a festa da Páscoa com os pães asmos, sem fermento. Os pães asmos da sinceridade e da verdade. Na nova aliança, a celebração da libertação da Igreja de Cristo se dá no culto da Santa Ceia, que mais à frente também o apóstolo Paulo irá orientar aos crentes de Coríntios como eles deveriam, né, praticar e relembrar essa tão maravilhosa libertação da igreja. Então, para uma igreja ser impactante, transformadora, é necessário se apresentar com um comportamento puro, digno e contrário a todo comportamento imoral da sociedade atual. Que nós sejamos capazes de atrair pessoas pela boa vontade do Evangelho de Cristo. Que dentro da nossa igreja nós não venhamos ter a necessidade de colocar coisas do mundo, colocar coisas de fora para que pessoas se sintam bem dentro da nossa igreja. Não, porque a pessoa, quando ela conhece a verdade, ela é liberta. Quando ela conhece a palavra de Deus, ela é liberta daquilo que a deixava presa na sua vida de pecado, na sua vida das suas próprias vontades. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder transformador em nossas vidas. Amém? Então, que nós não necessitamos que nada, nenhuma influência do mundo para conseguir
que os crentes permaneçam firmes na igreja. Apenas a palavra do Senhor. Essa é aquela que vai fazer com que a pessoa entenda a necessidade de permanecer reta diante daquilo que o Senhor pediu para os seus filhos. Subtópico 3, Paulo cita que uma das cartas que ele havia enviado haviam se perdido, e nela ele já havia advertido sobre os perigos de se associar às pessoas da igreja, aquelas que se prostituíam, pois tal comportamento não deveria ser incentivado e nem mesmo tolerado dentro da igreja do Senhor. Então, a vida pregressa de um homem, o velho homem, ela deveria ficar de fora. Ela não deveria mais interferir naquilo que essa pessoa viveria dentro da igreja. E a prostituição fala aqui em relação a alterar a originalidade do sentido das coisas. Então, pode-se prostituir ideias, contratos, relações, processos. Né? Então, a prática da prostituição sexual é, sim, na verdade, simplesmente a ponta de um iceberg que evidencia a corrupção generalizada da igreja, que estava sendo muito permissiva ali na igreja de Corintos. Então, muitas vezes, essa prática, essa deturpação de conceitos as quais a palavra do Senhor nos orienta como devemos seguir, quando deixamos que isto, não damos a devida atenção a essas coisas, nós vamos perceber que apenas aqueles pecados que aparecem ao olho nu, eles vão chamar atenção, mas eles chegaram a acontecer porque várias outras etapas não foram observadas. Vários outros princípios e fundamentos da palavra do Senhor não foram observados. Por isso, aqui Paulo exorta a necessidade de limpar as impurezas que estavam ocorrendo no meio da igreja. Amém? Então, aqui 2 pontos importantes também para nós. Pense, você, como igreja do Senhor, deseja ter uma vida impactante e transformadora? Pense nisso. Ponto importante. Somos representantes do reino de Deus aqui nessa terra. E por isso, precisamos ter um comportamento puro, digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual. Não necessitamos nos misturar. Não necessitamos ser influenciados por práticas imorais. Nós sim devemos influenciar o mundo com a santidade que Deus pede aos seus filhos. Amém? E que essa santidade seja exemplo para que todos aqueles que vêm à igreja de fora vejam que realmente é um povo diferente, um povo separado, um povo que tem aquilo que o Senhor quer que seja feito. Amém? Passando para o último tópico da nossa lição, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. O cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. Na carta de Paulo, o apóstolo deixa claro que a complacência com aquele pecado funcionava como incentivo para a prática do pecado. E este pecado contaminaria todo o ambiente da igreja. Por isso, ele exorta que alguns dos coríntios eram complacentes com o pecado e ainda orgulhavam-se dessa suposta liberdade. Né? Hoje, o relativismo tem tomado conta de muitas igrejas, tentando adaptar-se a situações para que as pessoas se sintam confortáveis. Porém, o nosso Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. E onde ele habita, o pecado não habita. Então, se no meio da igreja estiver sendo aceito o pecado, sendo aceito práticas imorais, sendo aceita situações que não agradam e não vão de encontro com a palavra do Senhor, ali Deus não habitará.
porque o nosso Deus é santo e a sua palavra, ela é verdade, ela não muda, ela não se altera, ela não se transforma. A palavra, ela faz em nós, sim, a transformação, mas ela permanece a mesma, ontem, hoje, e ela será eternamente. Devemos amar e cuidar do pecador, mas não do pecado. Amém? Que nossa igreja realmente seja uma igreja que tenha amor pelas almas, tanto as almas que vêm de fora, como as almas que estão dentro da nossa igreja. As pessoas, os nossos amigos, que por eventualidade podem sim cometer algo, cometer um pecado, mas que a palavra de Deus que habita em nós seja um instrumento transformador na vida de todos, nas nossas vidas e na vida de todos que estão à nossa volta. E esse convite, venha a Cristo, seja claro em nossas vidas, seja sempre algo que esteja fluindo dos nossos lábios. Venha a Cristo, tenha um encontro com Cristo e seja transformado pelo poder da verdade. Amém? A disciplina ela deve ser aplicada no ambiente de perdão e de graça. Então, a disciplina eclesiástica deve ser um exercício de misericórdia e amor da igreja, para que com isso seja uma realidade na igreja, deve ser cultivada a cultura de responsabilidade e de crescimento, superação e mudança para melhor. Perdão, olhar de misericórdia, graça, não é uma moeda de troca. Que isso seja algo que permeie nas nossas igrejas. Que isso seja algo que permeie no nosso coração. Que nós devemos, sim, cuidar daqueles que porventura erraram, ou daqueles que estão se achegando ao Evangelho agora, mas que eles possam ser instruídos no poder da verdade, que é a palavra de Deus. Paulo aos Tessalonicenses orientou os irmãos que tratassem um irmão faltoso. Cada membro deve julgar um ao outro em suas dificuldades e nunca julgar precipitadamente, pois todos somos devedores e dependentes da graça de Deus. Um crente não pode se achar melhor do que o outro, por estar talvez em uma condição espiritual melhor. Em determinado momento, a igreja tem a responsabilidade de proteger a reputação dos seus membros e evitar a exposição desnecessária dessas pessoas a simplesmente fofocas ou dizer: ah, ali vai o crente, ali vai o fulano de tal que faz tal coisa. Não, se a pessoa fez, ela é digna de perdão, porque nós não o devemos julgar, mas devemos amá-lo e instruí-lo para que ele não faça de novo aquela prática errada e que a própria palavra do Senhor a condena. Amém? Passando para o último tópico, a disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada. O processo disciplinar é uma forma de respeito ao corpo de Cristo e tem como objetivo contribuir para que a pessoa que errou alcance o arrependimento. Então, trata-se de um cuidado espiritual, um momento de reflexão a respeito dos atos cometidos e o que precisa melhorar para estar dentro do centro da vontade de Deus. A disciplina é uma forma de confrontar o crente que errou e mostrar que, apesar de tudo, a igreja o ama e deseja vê-lo restaurado. Glórias a Deus. Então, aqui partimos para a nossa conclusão. A disciplina ela deve ser aplicada com amor e misericórdia. Ela deve ser empregada quando outros meios de aconselhamento e orientação pastoral já não surtirem mais efeitos. E ela é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade da igreja. O objetivo é a cura espiritual da pessoa que cometeu o erro e que precisa ser corrigida. E aqui eu gostaria de compartilhar essas duas figuras finais para que nós já avancemos para o final da nossa lição. Que a ponte entre o mundo e a salvação
é Jesus. Fora disso, só há perdição, só há choro, só há dor e só há tristeza. Que nós possamos, a todo momento, entender e falar que Jesus é a solução. Que Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Amém? Que nós tenhamos isso no nosso coração, como Jesus foi alguém que esteve no meio dos pecadores, para mostrar que a sua santidade era algo que poderia estar também presente na vida deles, e era algo que ele desejava para que essas pessoas pudessem viver. E essa outra figura representa muito bem que através da cruz de Cristo, as amarras do pecado que nos deixavam presos a práticas mundanas e pecaminosas, através do sacrifício de Cristo hoje fomos libertos. Somos libertos do pecado e podemos caminhar para uma vida nova, uma vida de santidade e uma vida de salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que nós possamos viver uma vida de santidade, porque assim estaremos agradando ao nosso Deus e estaremos caminhando para a salvação que o Senhor nos oferece através de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Um excelente domingo, na paz do Senhor.